Quero convidar você para abrir sua Bíblia, podem ficar sentados. Filipenses capítulo 2. Glória a Deus, noite sublime de bênção, de vitória para a nossa vida, celebrando a ceia do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, reconhecendo o senhorio do Senhor sobre nossas vidas. Enfim, tudo isso é muito importante junto com o ato de lembrar, de reconhecer que Ele morreu por nós. Filipenses capítulo 2, verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Hoje eu quero falar sobre o despojamento de Cristo. Primeiramente vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado nesta ora, te louvamos por Jesus Cristo, nosso Rei, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos voltar nossas mentes e corações hoje para o grande evento da cruz, para te adorar, para te honrar como Senhor e Deus que Tu és. Vem abençoar a todos que estão ouvindo a Tua palavra. Vem encher nosso coração de fé, esperança e de amor. Oramos em nome do Senhor. Amém. Para ser o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo teve que despojar-se da sua habitação celestial, de sua intimidade exclusiva e privada com o Pai e do exercício de seus atributos divinos durante o tempo da sua encarnação. Despojar é renunciar direitos, renunciar atributos, renunciar prerrogativas. Despojar-se é privar-se de algo que nos reveste, que nos adorna, que nos protege. É despir-se ou desnudar-se. É abrir mão de autoridades e privilégios que nos compete. Segundo Paulo, o Senhor Jesus Cristo é Deus bendito eternamente. Romanos 9:5. Isso significa que Ele jamais deixaria de ser Deus, em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Ele sempre foi e sempre será Deus bendito eternamente. Porém, o exercício de seus atributos seria colocado de lado por algum tempo, para que Ele pudesse exercer, para que Ele pudesse se tornar o mediador desta aliança, porque Ele seria o sacrifício, a oferta, Ele iria à cruz. Imagine se Deus nos dissesse: eu preciso usar você numa grande obra, mas para isso eu preciso que você despoje, deixe de usar todos os recursos modernos que estão hoje à sua disposição. E Deus dissesse: você não poderá usar nenhum tipo de veículo, terá que andar a pé. Sua casa não terá energia elétrica, não terá água encanada, nem saneamento básico, nem fogão a gás. Você não poderá ter celular, nem internet, nem computadores, nem rádio, nem televisão. As ruas que você deverá andar não poderão estar asfaltadas, e você não poderá contar com nenhuma ajuda ou assessoria de um advogado. Você terá que despojar de todos os seus direitos legais para executar esta obra que eu tenho para você fazer. Imagine, irmãos, como seria viver hoje, quando a gente está tão acostumado com o conforto, com o imediatismo da tecnologia, com
todos os meios de transporte à nossa disposição. Imagine se você tivesse que voltar a esse estado primitivo que eu acabei de descrever para realizar uma obra para Deus. Será que algumas pessoas aqui teriam condição de fazer isso? Eu acho que muito mais da metade dos cidadãos deste planeta hoje não teria possibilidade, não teria condições de viver se lhe fossem tirados todos esses recursos, privilégios e confortos. Pois foi algo numa proporção, numa dimensão infinitamente mais elevada que aconteceu com Cristo. Jesus teve que despojar do céu, da presença imediata do Pai, dos seus atributos inerentes à sua natureza divina, que é algo muito mais difícil que deixar de usar um carro, é deixar de ser quem a gente é. Jesus tinha que deixar o exercício dos seus atributos, era como se ele tivesse que deixar temporariamente, exatamente de ser quem ele era. Muito embora nós temos que reafirmar o tempo todo que ele nunca deixou de ser Deus, mas ele não exerceria de forma livre e ampla os seus atributos durante a encarnação. Imagine, os irmãos, é pouca coisa o que Jesus abriu mão, que Jesus despojou para ser o nosso Salvador. Olha, quando nós comparamos, quando nós tentamos desenhar isso, explicar isso, imaginar isso, a gente não chega no ponto realmente que isso foi real. A gente vai ficar sempre muito baixo. Então o Senhor tinha que ter uma renúncia absolutamente inimaginável. Agora não vamos nem pensar neste momento do porquê que ele fez isso, para quem que ele fez isso. Eram porventura merecedores aqueles por quem ele estava sacrificando tudo? Quem eram estes? Éramos nós. Nós éramos merecedores, éramos dignos, tínhamos alguma coisa que apelasse em nossa vida de virtude, de bondade, que pudesse apelar para essa renúncia de Cristo, dizer: não, Senhor, o Senhor faz isso, porque nós também fazemos isso aqui. Não, é claro que não. Nós não tínhamos absolutamente nenhuma razão que apelasse para um despojamento tão profundo como aquele que Cristo fez por nós. Só existe uma única palavra, uma única explicação: Cristo despojou-se de tudo isso por amor, por misericórdia, por bondade. Mas quais foram os seus despojamentos? Porque ele desce e vem a este mundo, deixa o trono, a glória, a coroa, a comunhão, a adoração dos seres angelicais aos milhões, e aceita a manjedoura, a palha, o feno. Por que ele faz isto? Porque ele queria se tornar como um de nós, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2,17. É para isso, Senhor, que tu estás deixando a tua glória, para ser semelhante aos irmãos, para dar a sua vida por eles. Jesus abriu mão do exercício de seus atributos. Mas tem uma notícia muito interessante: mesmo vindo a este mundo, assumindo um corpo humano, uma aparência humana física, a Bíblia diz que ele não perdeu a sua beleza e a sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. E era inegável a beleza, a glória que pairava sobre a pessoa de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Para que ele despoja? Por que ele deixa tudo? Ele faz tudo isso para ficar sujeito ao tempo e ao espaço, como nós estamos sujeitos. Sujeitar ao tempo, mas quem é Jesus? Quem é que chega a este mundo, nasce ali na manjedoura, vai viver dentro de uma família pobre, em uma cidade pequena de Israel, confinado ao tempo, ao espaço? Quem era Jesus? O salmista diz o seguinte: quem era ele? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Se vamos pensar no tempo, ele é de eternidade a eternidade. Mas de repente, depois da encarnação, da vinda dele a este mundo, os seus dias começam a ser contados como os nossos. Os primeiros meses, os primeiros anos. Imagine Maria costurando a blusinha ali, a túnica de Jesus. Imagine Maria ajeitando ali a sandalinha de Jesus. Imagine Maria tendo nas suas mãos aquele que é de eternidade a eternidade. Mas de repente ela precisa de cuidar daquela pequena criança que se sujeitou, o Deus homem, sujeitou ao tempo e ao espaço. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele não fatiga. Mas de repente a Bíblia diz o seguinte: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Aquele que disse que era a água da vida, disse: tenho sede. Aquele que não se cansa nem se fatiga, estava cansado do caminho, da jornada, do sol escaldante. Queria água. Porque ele se despoja de si mesmo, de sua glória. Ele se despoja para se tornar pobre. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Segundo aos Coríntios 8:9. As aves dos céus têm ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Isso não era força de expressão, não. Quando ele se tornou adulto e começou a pregar o Evangelho, ele deixou a casa do seu pai e ficava longos dias, semanas, andando, caminhando, pregando. E ele dormia pelo relento. Ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Sua família era pobre. Ele dependia da ajuda, da boa vontade, do amor daqueles que acreditavam na sua missão. Haviam mulheres que costuravam, teciam, trabalhavam para dar dinheiro para comprar o alimento para as viagens, para a subsistência, não só de Jesus, mas de toda aquela comitiva de apóstolos e pessoas que caminhavam e iam com ele. E ele não tinha tudo que ele pôde administrar, foram doados a ele. Tudo foi doado a ele. Quando ele quis entrar em Jerusalém, precisou de um jumentinho emprestado. Quando quis pregar no mar, precisou do barco de Pedro emprestado. Quando morreu, precisou de uma sepultura emprestada.
Porque ele se despoja de tudo de si mesmo. Ele despoja de tudo e de si mesmo para se submeter às leis que regem os seres humanos. A Bíblia diz em Lucas 2,52: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Aqui temos 4 tipos de crescimento próprios de todo ser humano. Nossos filhos estão passando por esse processo que ele passou. Crescia Jesus em sabedoria. Provavelmente tudo indica que era um costume judaico. A sua primeira professora foi a sua própria mãe, Maria. E o que ela ensinava para ele, ele aprendia. Ele crescia em sabedoria. É lindo, é maravilhoso ver as crianças crescerem em sabedoria. Você ensina uma coisa para uma criança, explica para ela 1, 2 vezes. Isso já aconteceu lá com Samuel conosco. Depois de alguns dias você fala um pouquinho diferente. Outro dia o Samuel disse: não, vovô, não é assim não, o senhor falou que é assim. Eu nem lembrava mais. Guardou, sabe direitinho. Jesus crescia em sabedoria, em estatura. José, a sandalinha não está entrando mais no pezinho de Jesus não, faz uma maior. O pezinho dele cresceu. Porque eu também estou fazendo aqui uma roupinha maior, porque a outra está apertada. Jesus está crescendo. Que lindo, que maravilha. Como é que Deus se permite enquadrar, entrar numa dimensão tão simplória como a dos homens, e deixar-se levar pelos mesmos processos, para sentir de perto exatamente o que a gente sente, o que a gente passa. Então Jesus está crescendo fisicamente, estatura e em graça para com Deus. Aquele menino era extraordinário. Ele já falava das coisas de Deus de uma forma profunda, gloriosa. Ele estava crescendo em graça para com Deus. Mas tinha mais. Quando os amiguinhos, quando os vizinhos, quando as pessoas que relacionavam com a sua família conversavam com ele, lidavam com ele, viam a sua educação e gentileza. Ele crescia em graça para com os homens. É o crescimento social, é o crescimento relacional. Jesus era igual a todas as outras crianças. Como todas devem crescer, ele crescia também. Porque ele se despoja então do céu de glória, do trono de governo e de autoridade. Sabe para quê? Para aprender a obediência. Esse versículo não é muito fácil de entender ele não. Que versículo? Hebreus. 1 Hebreus capítulo 5, verso 7, um pouquinho antes, diz assim: o qual nos dias da sua carne, nos dias em que ele estava despojado, nos dias em que ele se revestiu de carne humana, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aqui, primeira parte aqui, descreve a vida de quebrantamento, de consagração, de dedicação de Jesus Cristo ao Pai. Ele estava muito distante do reino celestial, ele estava num mundo inóspito, ele era estrangeiro nessa terra, ele estava experimentando tudo neste mundo é degradante, irmãos, desde essa época: clima, poluição, doenças, calor, frio. A Bíblia diz então que durante a sua caminhada ele clamava ao Pai com lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Ele não abraçou a morte sorrindo, ele sentiu a dor da morte. Quando diz que ele despojou-se, significa que ele também assumiu uma limitação física, psicológica, emocional.
Ninguém no seu são juízo vai dizer que não tem nenhum problema, nenhum pavor, nenhuma angústia de pensar na morte. Eu acho que se alguém falar isso de forma tranquila e suave, ele tem que ser internado, está doente. Porque um homem normal, uma mulher normal vai dizer: a morte é horrível. E ela tinha que ser horrível mesmo, porque ela é um castigo. Como é que ela vai ser bonita, agradável para ser castigo? Para ser castigo tem que ser algo ruim mesmo, ruim, triste, que nós vamos lutar para evitá-la o máximo que pudermos. Ah, você não quer ir para o céu, pastor? Não, eu quero ir para o céu, mas eu não quero morrer. Se tiver um jeito de eu ir para o céu sem morrer, eu quero pedir a Deus que me ajude a pegar esse caminho, ir para o céu sem morrer. Ah, mas aí não tem jeito. Não, tem sim. Enoque foi para o céu sem morrer, Elias foi para o céu sem morrer, e milhões de crentes irão para o céu sem morrer no arrebatamento. Tem jeito sim de ir para o céu sem morrer. Tem gente que liga o céu com a morte. Ah, você não quer morrer, então você não quer ir para o céu. Não, eu quero ir para o céu, mas eu não quero morrer. Ah, se Deus me dê esse presente, Deus dá um drible na morte e ela nem passar perto de mim, e eu sair daqui incólume com vida para o céu, eu vou dar um brado de alegria e de louvor a Deus e dizer para a morte: fora morte, você perdeu. Se ela me pegar, vem a ressurreição, mas se eu sair sem precisar, melhor ainda. Jesus aprendeu a obediência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus era, na sua natureza intrínseca, obediente ao Pai. Ele sempre foi e sempre será. Mas ele experimentou aqui neste mundo o preço que a gente paga pela obediência. É isso que esse versículo quer dizer. Lá no céu, na sua glória, com os anjos, com os querubins, serafins adorando, cantando, adorando, ali a obediência é algo natural, linear. Mas aqui não, aqui embaixo é diferente. Eles odiavam Jesus, eles perseguiam Jesus, eles contradiziam Jesus, eles queriam fazer Jesus entrar em contradição. Então aqui a obediência dele ganhou substância, como ela ganha no seu coração e no meu. A cada dia que a gente diz não para o pecado, não para este mundo, aí nós vamos aprendendo a obediência. É exatamente na hora que você pode fazer, mas você não faz porque você teme a Deus, porque você ama Jesus. Sua obediência, você aprende a obediência por aquilo que você padece. Jesus também passou por esse caminho que nós estamos passando, porque ele despojou-se de tudo, pastor, para se fazer maldição por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque ele se despojou de tal forma. Esta é a última coisa que eu quero dizer. Jesus despojou-se de tudo para experimentar a morte, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele que é a própria vida. João 14,6. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu vou falar para vocês, nós estamos aqui neste momento, nessa reunião, para lembrar da morte do Senhor Jesus, do derramar do seu sangue na cruz. E a Bíblia diz que ele verdadeiramente morreu na cruz por nós. Mas nós não compreendemos nada, absolutamente nada, sobre a morte de Jesus. Por que estamos então comemorando, pastor? Porque ele disse que é para comemorar. Entendendo ou não, vamos comemorar até o último dia. Mas ele morreu por nós. Isto que ele
quando eu digo Ele morreu por nós, é uma verdade. Mas você está dizendo, você está desvendando o mistério? Não, você não está desvendando nada. Nós estamos trabalhando na superfície. Agora um fato, este fato é verdadeiro. Ele morreu por nós e pela sua morte somos salvos. Mas Ele é a própria vida. Como é que pode? Como é que pode Ele ter despojado da sua própria vida? Ele é a vida. Ninguém, ele disse, ninguém me tira a vida, eu mesmo a dou para tornar a tomá-la. Ou seja, como ele era o detentor da vida, Ele é a própria vida, Ele disse, ninguém pode me matar, e eu vou dar a minha vida pelas minhas ovelhas. Não tem inimigo, não tem exército, não tem armamentos, não tem que pode tirar a minha vida. Eu sou a vida. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, pregou assim: olha, escute: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Às vezes eu fico pensando aqui, o episódio da morte de Cristo era a única forma para Deus nos salvar. Então Ele era necessário dentro do amor de Deus. Deus disse, tem que ser assim. Mas toda vez que Jesus falava da sua morte, que era necessária, que não teria forma de não acontecer, tinha que acontecer. O Senhor Jesus falava da sua morte, mas já falava da ressurreição. Então, por assim dizer, a cruz, o Calvário, a entrega de Cristo, o sangue derramado, tudo aquilo ali era o único caminho da vida eterna mesmo. Mas Deus passa aquela página muito rápido. Por isso que Ele diz, não esquece não, vão lembrando disso o tempo todo. Porque na realidade, dentro do projeto de Deus, Ele já passa rapidamente para amanhã da ressurreição. Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. Então não podemos entender o mistério da morte de Cristo, apenas devemos crer nele, aceitá-lo, e devemos continuar celebrando Ele durante a nossa caminhada neste mundo. Concluindo, tudo o que temos considerado a respeito de Jesus constitui num grande mistério que só deve e só pode ser aceito pela fé. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima, na glória. 1 Timóteo 3,16. Acreditamos que é assim, porque a Bíblia o diz. E até que chegue aquele dia, quando compreenderemos esses mistérios, então devemos continuar obedecendo o que Ele ensinou. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Irmãos, nesta noite nós vamos obedecer. Estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Sabemos também que, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora, exatamente agora, nós temos que aliar duas imagens, dois pensamentos, duas lembranças. A lembrança de que Ele morreu por nós, mas também a revelação de que agora, exatamente agora, não o vemos mais desse modo. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus 2,9. De que maneira você vê Cristo? Eu olho para trás e vejo a cruz, vejo Ele sofrendo, entregando a vida por mim, o despojamento total e completo, o máximo do despojamento. O príncipe da vida está morrendo por minha causa, mas eu olho para frente, olho para cima e vejo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, coroado de glória e de honra. Ele é digno de nossa exaltação. Por Ele temos acesso ao Pai.
o trono da graça está acessível aos pecadores. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Te convido, fique de pé, por favor. Diante da glória do Filho de Deus, foi nesta visão gloriosa que João estava ali no trono. E isto será o que vai acontecer depois do arrebatamento. A Bíblia diz que havia um livro selado, a escritura da terra, o documento da redenção deste universo. E João disse: não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que pudesse pegar o livro das mãos do Deus Pai para desatar os seus selos e redimir a humanidade, o universo. Não havia ninguém em lugar nenhum do universo que pudesse ao menos olhar para aquele livro. E João disse: eu chorava muito. E eu chorava muito. A Bíblia diz que lá no céu não haverá lágrimas. Mas nesse dia, Deus permitiu que João extravasasse o dilema da redenção, que ainda está em andamento. Aquele texto que fala que não haverá mais lágrimas é no encerramento, é o perfeito estado eterno. Então João disse: eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de desatar, de pegar o livro e desatar os seus selos. Então, de repente, um dos anciãos disse: não chores, porque está aqui alguém que pode tomar o livro e desatar os selos. Quem, Senhor? É o leão. E virei-me para ver. E ele disse: vi um cordeiro como sendo morto e vivia bem na frente do trono de Deus. Era o Senhor Jesus no seu ministério de sacrifício perfeito, da sua oferta perfeita. Lá estava o cordeiro. O cordeiro pode pegar o livro, pode abrir os selos, porque ele morreu para dar a sua vida por muitos. Se você está grato por isso, vamos louvá-lo, vamos agradecê-lo então. Querido Jesus, nós te adoramos, Senhor, nesta hora, neste momento sublime, Senhor. Reconhecemos a grandeza do seu nome, da sua obra, os seus feitos gloriosos. Trouxeram redenção, perdão, vida eterna. Nós que estávamos longe, agora estamos perto. Nós que não tínhamos alcançado a misericórdia, agora alcançamos a misericórdia. Nós, Senhor, que éramos um povo estranho aos concertos e às promessas de Deus, agora estamos perto, unidos a Ti pelo sangue da Tua cruz. O Senhor levou nossos pecados, apagou nossas transgressões, colocou em nosso coração uma esperança radiante. Agora estamos olhando para frente, vendo, Senhor, um futuro glorioso, onde herdaremos o céu como morada eterna. Nós oramos e abençoamos o Teu povo sobre a terra, todos aqueles que têm aberto o coração e permitido que o Senhor faça morada em cada coração, em cada vida. Nós te louvamos por essas pessoas preciosas que reconhecem que o Senhor despojou-se de tudo para hoje ser o nosso Rei bendito e eternamente. Obrigado, Jesus. Abençoe, encha o coração do necessitado de paz, da alegria, da força ao cansado, restaura vidas, opera poderosamente naquele que está agora suplicando o Senhor por um milagre. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoe a família, abençoe as crianças, os jovens, abençoe, Senhor, cada pessoa neste grande universo de Deus. Nós abençoamos em nome de Jesus a todos, hoje, sempre, eternamente. Continue de pé. Vamos pedir os obreiros para nos ajudarem. É hora de servir o pão e o vinho. Glória a Deus. Aproveite esse momento para adorar o Senhor no seu coração. Aproveite cada minuto dessa reunião. Agora você vai receber o pão, o vinho, em memória do corpo e do sangue de Jesus, aquele que despojou
o céu, despojou da glória para ficar pertinho de você, para habitar no seu coração. Disse Jesus: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto é memória de mim. Podem ir, obreiros, vamos servir. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podem ir, obreiros. Disse Jesus: tomai e bebei, este é meu sangue derramado por vós. Curve a cabeça mais um minuto, vamos agradecê-lo. Querido Pai, nós te adoramos, Senhor, por Jesus. Estamos, Senhor, cheios da tua graça, da tua plenitude. Nosso coração está repleto de gratidão e louvor por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor. Bendito seja o teu nome. Obrigado por todas as famílias aqui representadas, pelos irmãos e irmãs que vieram. Deus poderoso, abençoe a tua igreja, guarda e protege no amor de Cristo. Nós te louvamos hoje e sempre. Amém.